Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC Rádio, reunindo as últimas e as principais notícias do mundo jurídico. A participação da reportagem e daqui a pouco a entrevista da semana. A resenha do TJSC Rádio está começando. Desembargador Sérgio Isidoro Hill assume a coordenadoria do programa Lar Legal. O desembargador é o novo coordenador do Lar Legal, programa idealizado pelo Tribunal de Justiça, que desde 2014 busca regularizar imóveis edificados em áreas de ocupação já consolidadas nas cidades catarinenses. Desde então, cerca de 5.000 títulos de propriedade de imóveis foram distribuídos em mais de 20 municípios do estado. As cidades com maior número de beneficiados foram São Francisco do Sul, Guaramirim e Leblon Regis. Juntas, contabilizaram 2.355 títulos, quase 50% do total no estado. O Fórum da Capital realiza mais uma distribuição de bens apreendidos em ações criminais. A Secretaria do Fórum da Comarca da Capital realizou na última quarta-feira a destruição de 550 quilos de materiais apreendidos em processos judiciais arquivados nas varas criminais do Fórum Desembargador Rite Silva. Entre os materiais apreendidos e posteriormente inutilizados por uma empresa de reciclagem, constavam celulares, capacetes, armas brancas, balanças, notebooks, máquinas fotográficas, roupas, documentos, televisores, barras de ferro e ferramentas em geral. O processo é repetido trimestralmente para a reorganização e reaproveitamento do espaço e guarda de novos objetos. Esta é a resenha da semana. Vamos a mais notícias. Estado propõe acordos para acelerar pagamento de 256 milhões de reais em precatórios. O Poder Executivo abriu prazo para que detentores de precatórios, dívidas do Estado reconhecidas em decisões judiciais, possam se inscrever a fim de buscar acordos de conciliação e assim acelerar o recebimento dos valores devidos. A consolidação dos acordos é interessante para o Estado, que pode obter descontos com o adiantamento, e também para os credores dos precatórios, por receber seu esperado crédito de forma antecipada. Vara da Família e Instituto promovem mutirão da paternidade no Planalto Serrano catarinense. As informações são do repórter Diego Souza. A Vara de Família da Comarca de Lages e o Instituto Paternidade Responsável realizam nesta semana mais um mutirão de reconhecimento de paternidade. São previstas mais de 30 audiências no núcleo de conciliação no prédio da Justiça Federal no centro do município de Lages. As informações foram do repórter Diego Souza. Na resenha do TJSC Rádio, as notícias que foram destaque da semana. Voltamos em seguida. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Ok, já voltamos. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC com as principais notícias. Disputa por vagas no Comitê de Atenção Prioritária ao primeiro grau atrai 35 candidatos. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O Poder Judiciário realiza nesta semana eleição para a composição do Comitê Orçamentário de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição, relativo à Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau. O colégio eleitoral é composto de desembargadores, juízes de segundo grau, juízes e servidores. Todos poderão acessar o formulário eletrônico a ser disponibilizado nesse dia no sítio do Poder Judiciário, na área de acesso restrito, para registrar seus votos no período das 8 da manhã às 7 da noite.
A votação acontece por classe, de modo que os membros da magistratura em efetivo exercício e servidores em igual situação elegerão, respectivamente, um magistrado e um servidor entre os candidatos. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Estado propõe acordos para acelerar pagamento de 256 milhões de reais em precatórios. O Poder Executivo abriu prazo para que detentores de precatórios, dívidas do Estado reconhecidas em decisões judiciais, possam se inscrever a fim de buscar acordos de conciliação e assim acelerar o recebimento dos valores devidos. A consolidação dos acordos é interessante para o Estado, que pode obter descontos com o adiantamento, e também para os credores dos precatórios, por receber seu esperado crédito de forma antecipada. Esta é a resenha da semana. Vamos a mais notícias. Magistrado catarinense lança obra com crônicas do cárcere e dá voz aos presidiários. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O juiz João Marcos Burr, titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville, lança mais uma obra literária. Juiz Achado na Rua apresenta crônicas sobre o cotidiano de um magistrado acostumado a frequentar instituições prisionais e ouvir os queixumes daqueles que, por via de regra, não têm voz. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Entrevista da semana. Bem, nós vamos trazer a resenha da semana, como sempre fizemos, a entrevista que foi destaque esta semana. Hoje nós estamos recebendo o professor, escritor e advogado Roberto Pugliese. Ele é um especialista em direito notarial e também em terras de marinha. Estes são os nossos assuntos desta edição. Professor, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de poder estar aqui no tribunal, falando com você e com todos que nos assistem. Professor, do que trata especialmente o direito notarial? Isso é um segmento do mundo jurídico que cuida das notas públicas, dos tabelionatos, a teoria, a doutrina que se refere ao conteúdo do exercício da função notarial, que é uma função relevante e que de uns anos para cá, no Brasil, a partir de 1988, principalmente, passou a ser olhado com bons olhos. As autoridades públicas, e em especial o mundo jurídico, passou a entender melhor as possibilidades de se distribuir o direito através do universo notarial. Doutor Pugliese, vamos falar um pouquinho da história agora. O Brasil surgiu como uma colônia, havia um império. Isto tudo aqui era do império, não era de ninguém, especialmente terras privadas, enfim. Como é que surgiu o direito notarial naquela época? Ou isso é uma coisa nova agora? Como é que isto se dá? Como é que isto aconteceu? Olha, uma das instituições mais antigas do mundo civilizado é a instituição notarial. Os escribas já eram notários, já dentro das relações jurídicas daquela época, eles faziam os registros dos fatos relevantes da sociedade em que viviam. E, em atenção mais objetiva à sua pergunta, é preciso lembrar que o Brasil, colônia, ele pertencia ao Estado português e que, em virtude da monarquia brasileira, quando aconteceu a independência, as terras, de um modo geral, eram do império, do imperador. Se confundia a pessoa do chefe do Estado, do imperador, com a pessoa jurídica, a pessoa política do Estado. Era uma coisa única. E era o imperador que concedia áreas para serem privatizadas, para serem erguidas vilas.
E o notário sempre esteve presente. Não existia registro público, então era o registro paroquial, mas a manifestação de vontade, quando necessário oficializar, era perante o tabelião. O Brasil há uma questão polêmica da costa marítima, nós temos mais de 8.000 quilômetros de costa. Quem são os donos de beira-mar, de terrenos à beira-mar, de rios, de lagoas? O que diz a legislação no Brasil? Bom, a definição de terreno de marinha vem expressa textualmente num decreto-lei editado em setembro de 1946. Por esse decreto-lei, ele é chamado Estatuto da Propriedade da União, ele tem diversas definições, diversas formas de ação da União com relação aos seus bens imóveis, entre os quais os terrenos de marinha, que são definidos como sendo aqueles medidos a partir da pré-amar média de 1831, 33 metros para a terra, e também à beira dos rios e lagoas, e na orla das ilhas. Em suma, isso vem ser os terrenos de marinha. Nem mais, nem menos. Isso é terreno de marinha e pertence à União. Pertence à União desde idos tempos, porque os terrenos de marinha foram criados, é uma instituição jurídica criada em Portugal, na época antes da colônia, quer dizer, então chegou junto com Cabral aqui e foi sendo aperfeiçoado, e também foi sendo atualizado, e a Constituição de 88 estabeleceu que os terrenos de marinha pertencem à União. Então, o dono, o proprietário, é a União. E existem situações jurídicas previstas em lei em que a União permite que o particular ocupe, no sentido jurídico, esses imóveis, ou inclusive requeira o seu aforamento, que é direito real sobre coisa alheia. Você afora algo que pertence a um terceiro, que é a União. Professor, nós vamos dar uma paradinha. Nós estamos hoje trazendo ao quadro Entrevista da Semana o advogado, professor e escritor Roberto Pugliese. Estamos falando de terras de marinha e sobre o direito notarial. É o nosso assunto desta semana. Nós voltamos em 30 segundos. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. Este é o quadro Entrevista da Semana e nós estamos recebendo hoje o professor Roberto Pugliese. Ele é escritor, é professor, é advogado, especialista em direito notarial. E o nosso assunto de hoje são as terras de marinha. Professor, há legislação satisfatória no Brasil para se regular terras de marinha? Numa visão crítica, eu acho até que tem muita lei contrária aos interesses da população, e a aplicação da lei, dessa legislação, ela é feita de um modo assim injusto, autoritário, a aplicação da lei. Não que a lei seja injusta ou autoritária, mas a aplicação da lei, que é executada através da Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão do Ministério do Planejamento, ela é voltada com um intuito simples e claro para fazer com que pessoas que nem estejam em terrenos de marinha tenham o seu imóvel classificado como tal
e mais que isso, venham a perder o direito de propriedade e serem obrigados a pagar as cobranças feitas na condição de aforamento ou na condição de ocupação. Então, é uma injustiça, é uma truculência oficializada pela União. Vamos entrar neste assunto agora dos donos da terra e do que faz o governo federal, muitas vezes criticado por conta do governo ser um locatário, uma espécie de locatário de quem está ocupando suas terras. O governo cobra aluguel de brasileiros. Como é que isso acontece? Qual é a sua opinião a respeito? Se o imóvel pertence à União, dentro desta visão, é justo que aquele que está ocupando este imóvel pague por usá-lo. Seja ele um pescador artesanal, com algumas regalias, seja um milionário que tenha seu imóvel na costa privilegiada. Deve pagar para toda a sociedade ter um benefício. Estou falando em tese, mas é isso. Por outro lado, o que é injusto e truculento não é esta cobrança ou a existência do Instituto, mas é a forma equivocada, propositadamente, de enquadramento, de discriminação dessas áreas. Porque os imóveis, segundo a lei, são aqueles situados num espaço de 33 metros, contados do pré-amar médio de 1831, e não outro imóvel. E o que a gente observa é que os técnicos do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, por orientação em ordens de serviço escritas, são orientados e devem medir de um modo que abranja áreas que, na verdade, estão muito além dos 33 metros do pré-amar médio de 1831. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de falar para você e para quem está nos assistindo. Está aí, então, esta foi a entrevista da semana. Hoje nós trouxemos o professor Roberto Pugliese. Ele, além de professor, é escritor e advogado, especialista em direito notarial. O nosso assunto de hoje foi terras de marinha. Muito bem, este foi o professor Roberto Pugliese na entrevista de destaque desta resenha semanal. Vamos dar sequência? Estão chegando aí outras notícias. Resenha do TJSC. O tribunal suspende interdição de entidade voltada à ressocialização de adolescentes. As informações são do repórter Diego Souza. A medida foi determinada pela Vara de Infância e Juventude da comarca de Joinville, e a decisão da Câmara levou em consideração o fato de a ação civil pública da Defensoria Pública ter sido ajuizada em 2017, porém, com base em relatórios de 2015. Na análise do agravo de instrumento da associação, o desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, acolheu as informações atualizadas apresentadas pela entidade. Para ele, os dados demonstraram que foram adotadas providências concretas em busca da melhoria das instalações e atividades pedagógicas da associação. As informações foram do repórter Diego Souza. Conversa entre jurados, incentivada por advogado dos réus, não anula julgamento. As informações são do repórter Diego Souza. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a condenação de 2 irmãos a penas somadas de 26 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocorrido no Vale do Itajaí em 2016. A defesa sustentou que 2 jurados, um estreante e o outro já experiente em sessões, trocaram impressões sobre o sigilo da votação e a forma de abertura dos votos. O desembargador Getúlio Correia, relator da matéria, fiou-se no relato do juiz para refutar os argumentos da defesa. A decisão foi unânime. As informações foram do repórter Diego Souza. Esta é a resenha da semana. Vamos a mais notícias. O município pagará por negligência de professora que deixou TV cair em aluna na escola. As informações são da repórter Gabriela Halpe.
A segunda Câmara de Direito Público do TJ confirmou sentença que condenou o município do Vale do Itajaí ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10 mil, em favor de uma criança de 2 anos e 6 meses, que durante o horário de aula foi atingida por um aparelho de televisão na cabeça com registro de lesões graves. Consta nos autos que o acidente aconteceu enquanto a menina estava sob vigilância de uma professora. Segundo o desembargador Francisco Oliveira Neto, relator da matéria, a negligência por parte da professora ficou evidenciada pelos relatos das testemunhas que confirmaram que o acidente ocorreu por falta de atenção necessária. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halp. TJ de Santa Catarina realiza seminário interinstitucional sobre a Lei do Depoimento Especial. O objetivo é construir um espaço de diálogo sobre a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência. O tema trata do procedimento de depoimento especial e a lei que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência e que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei específica estabelece os procedimentos de escuta especializada e prevê a utilização de protocolos de entrevista para a realização do depoimento especial. O seminário destina-se aos magistrados, servidores do Poder Judiciário, além de parceiros externos. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC Rádio. A apresentação foi de Marcelo Fernandes Correa, as participações dos repórteres Gabriela Halp e Diego Souza, textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre aqui, neste canal do TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a Resenha TJSC. Até a próxima!